3, versículo 2, diz assim a palavra: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Repita comigo: aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, a faz conhecida. Senhor, fala conosco nessa noite, que eu diminua, que tu cresça. Nós não estamos aqui para nos impressionar com homens, com mulheres, com pessoas, nem com ações do maligno. Nós estamos aqui para viver o extraordinário e ficarmos impactados com o teu agir, com a tua ação, com o teu mover. Que os teus anjos continuem se movendo em nosso meio, ministrando a unção que o Senhor tem para liberar sobre nós, a partir daquilo que nós já temos sentido e vivenciado. Eu repreendo em nome de Jesus que toda distração, toda oração contrária, bata em retirada em nome de Jesus. Declaro cativa toda a mente para ouvir, escutar, compreender, receber, reter a tua palavra, produzir frutos em ordem crescente, em constância. É o que eu desejo nesta oração te pedir, em nome de Jesus, amém e amém. Senta dando glória para Jesus. Senta não, fique em pé de novo, que esse glória não foi nem para Jesus, nem para ninguém. Levanta, aleluia. Vamos lá, Leandro, vamos lá. Olha para quem está do seu lado, você vai sentar, dando glória a Deus. E o tamanho do glória que você vai dar é o tamanho do avivamento que você vai levar. Então senta dando glória a Deus. Aleluia, agora essa glória valeu, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Tem gente que não gosta muito, né, de gritaria, tem gente que não gosta muito de barulho. Eu sou do reteté, eu gosto de barulho, eu gosto de barulho santo, eu gosto de barulho que tem conteúdo. Barulho sem conteúdo ninguém gosta, mas barulho com conteúdo a gente gosta. Na realidade a gente fica procurando por esse barulho de glória, esse barulho de aleluia, esse barulho de adoradores, esse barulho de homens, mulheres e pessoas que estão buscando atrair e chamar a atenção de Deus. Tema da mensagem desta noite: o avivamento que começa em mim. Repita comigo: o avivamento que começa em mim. Deus tem um avivamento para começar em você. Deus tem um avivamento para começar em você. Deus tem um avivamento para começar na sua vida. Deus tem um avivamento para começar na sua casa. Deus tem um avivamento para começar no seu ministério. Deus tem um avivamento para começar na sua igreja, através de você. A gente fica esperando pelo avivamento que acontece, a gente entra nele e já usufrui dele. Deus quer que a gente seja agente de avivamentos. Olha que coisa linda. Deus não quer somente que a gente usufrua, mas que a gente seja o provocador. Deus não quer que a gente entre no fogo, Ele quer que a gente seja a centelha. Deus não quer apenas que a gente usufrua do mover, Deus quer que a gente promova esse mover. É por isso que hoje eu quero pregar sobre esse avivamento que começa em mim. Há mais ou menos uns 17, 18 anos atrás, Deus me deu uma mensagem cujo tema é o avivamento que Deus almeja. Inclusive o tema dessa mensagem, ele começou de uma forma diferente, que era o avivamento que eu almejo. Enquanto eu estava ali pedindo a Deus, o Espírito Santo, que Ele me conduzisse na preparação do sermão, o Espírito Santo falou comigo e disse: você pode almejar um avivamento melhor do que o que eu almejo? Eu disse: jamais. Então mude o tema da mensagem. E aí eu mudei, e o tema da mensagem ficou o avivamento que Deus almeja. Eu já li alguns livros, para não dizer diversos livros sobre avivamento, e dentre todos aqueles que eu li, aqueles que eu mais gosto são os de Leonard Ravenhill. Um deles é Porque Tarda o Pleno Avivamento, e o outro livro de Leonard Ravenhill que fala sobre avivamento é O Avivamento à Maneira de Deus. E dentro dessa perspectiva, daquilo que nós temos vivenciado no ano de 2024, a partir do que Deus, em
meados do segundo semestre de 2023, já liberou sobre a nossa vida, apontando o que Ele queria fazer no ano de 2024 e nos demais anos que viriam, que é, Deus está fazendo uma coisa nova e ninguém impedirá. E eu preciso entender que quando Deus quer promover um avivamento, Ele não derrama o azeite em odre velho, Ele não derrama o vinho em odre velho, Ele não remenda tecido novo em coxa velha. Então, para a gente viver esse avivamento que Deus almeja, esse avivamento que começa em mim, eu preciso estar disposto a viver uma metanoia, um mindset, como é a fala mais usada atualmente, que é compreender de fato que o avivamento que Deus tem para manifestar, ele precisa começar na minha vida, a partir de uma perspectiva de um avivamento de odre novo, ou seja, um avivamento aonde eu preciso mudar o que é velho, para receber o novo de Deus. Agora chacoalha quem está do seu lado e diz: hoje Deus te trouxe aqui para arrancar tudo que é velho e preparar o novo para o avivamento que Ele quer derramar sobre a sua vida. Só quem crê nisso, levanta as duas mãos, levanta os dois pés, balança o cabeção e já dá um glória aí para Jesus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E a pergunta, obviamente, que se segue dentro dessa perspectiva do que eu trouxe, é: como é que eu faço para viver esse avivamento que Deus quer que comece em mim? E a realidade é que, embora essa seja a palavra mais enfatizada em pregações, mais enfatizada em conferências, mais enfatizada em congressos, na realidade, o final do século XX usou demais dessa palavra avivamento, e muitas igrejas declararam, proclamaram, buscaram, sem entender de fato o significado do que significa avivamento. E a primeira compreensão, gente, que nós precisamos ter, é de que nenhum avivamento vem sobre uma cidade ou sobre uma igreja sem antes vir sobre uma pessoa. Ou seja, Deus levanta pessoas que são agentes desse avivamento. Pessoas que Ele incendeia a ponto de estarem tão incendiados que incendeiam a outros. E é assim que os grandes avivamentos da história aconteceram. Se você avaliar um por um dos grandes avivamentos, você vai descobrir que ele aconteceu começando com uma pessoa ou com um pequeno grupo de pessoas. Então a realidade é que antes de nós vivermos o avivamento que Deus anseia para nós, muito antes disso, Ele vai nos conduzir a um processo de purificação. E é por isso que muitas pessoas não conseguem viver esse avivamento em suas vidas, porque não estão dispostos a passar por esse processo de pureza, por esse processo de santificação. Ou seja, essa pessoa, para viver esse avivamento de Deus em sua vida, ela precisa passar pela vara da correção de Deus, aonde Deus toma do prumo dele e mede cada área da nossa vida que está fora do prumo e alinha no prumo dele para as nossas vidas. 3 tapinhas no ombro, agora o negócio começa a rochar, e diz assim para ele: o prumo de Deus vai passar na sua vida. Só quem crê nisso dá glória. Você viu que o glória diminuiu, né? Porque o povo não gosta muito desse negócio de prumo. Porque prumo é conserto, prumo é ajuste, prumo é cura, prumo é libertação, prumo é restauração, prumo é apertar onde tem que apertar, prumo é lançar fogo onde tem que lançar fogo para purificar, prumo é trazer o conserto de Deus para a nossa vida. Então veja bem, em uma analogia que a gente pode fazer, porque eu preciso fazer analogias que eu consiga ter textos bíblicos para apoiar as minhas analogias, para que eu tenha argumentos fundamentados na palavra. Então, em uma analogia que esclareça o que eu estou dizendo, é basicamente Deus pegar uma pessoa e lavá-la assim como um lavandeiro lava uma roupa suja. Então vamos lá, imagina Deus lavando toda a área suja da sua vida. Imagina Deus desencardindo a sua alma. Imagina Deus tirando toda mancha do seu espírito.
Então, por mais que a gente fale de avivamento, yes, avivamento, uau, avivamento, glória, avivamento, eu quero avivamento. Antes eu preciso saber se eu estou pronto para passar pelo processo para viver o avivamento. Vamos lá? Quem está comigo dá glória. É aí que o profeta Malaquias escreve, lá no capítulo 3, versículo 2, a seguinte palavra: mas quem suportará o dia da sua vinda? Quem subsistirá quando ele aparecer? Porque será como fogo do ourives e como o sabão do lavandeiro. Uau! A primeira coisa que eu penso aqui é no que pode se tornar empecilho para que nós venhamos a viver esse avivamento. E aí eu descubro que é aqui que a gente encontra esses maiores empecilhos para Deus promover em nós esse avivamento. E que empecilho é esse? Nós mesmos. Por que nós mesmos podemos ser esse empecilho? Porque embora a gente queira esse avivamento, a gente quer a nossa maneira. Embora a gente queira esse avivamento, a gente quer no nosso tempo. Embora a gente queira esse avivamento, a gente quer do nosso jeito. E de preferência que aconteça na minha igreja e eu apenas usufrua dele, sem ter que me sacrificar para que ele aconteça. É ou não é fato? Então vamos ler mais uma vez Malaquias 3:2. Mas quem suportará? Então o texto está deixando claro que é um processo que poucos suportam. O dia da sua vinda. E quem subsistirá quando ele aparecer? O texto também está deixando claro que é um processo ao qual os poucos subsistem. Então vamos considerar que não é um processo fácil. Vamos considerar que não seja um processo que promova em nós conforto. Porque a pergunta é clara: quem suportará? Quem subsistirá? Olha para quem está do seu lado e diz: quem suportará? Quem subsistirá? Aí vem a pergunta: por que poucos suportam? Por que poucos subsistem? E aí eu descobri, missionário Oliver, que todo avivamento, missionária Thalita, invoca no meio do povo de Deus 2 desafios para o profeta. 2 grandes desafios, que são aqueles que nós chamamos de 2 desafios proféticos. E todos os profetas, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, Obadia, Amós, Naum, Abacuque, Sofonias, Zacarias, Malaquias, Ageu, todos eles viveram esses 2 desafios proféticos. Porque todo profeta que Deus levanta para trazer o povo para esse lugar de viver um avivamento na sua própria vida. E esse avivamento acontecendo na vida de muitas pessoas, obviamente vai promover um avivamento nacional, um avivamento numa nação, um avivamento numa igreja, um avivamento numa cidade. O primeiro desafio é crer que o amor de Deus, ele sempre vem associado com o seu juízo. O que eu quero dizer é que o amor de Deus, ele não caminha desassociado do seu juízo. Deus nos ama a ponto de não fechar os olhos para os nossos pecados. Deus nos ama a ponto de não ignorar as áreas da nossa vida que estão debaixo de reprovação. Deus nos ama a ponto de não fechar os olhos para os nossos erros. Então repita comigo: o amor de Deus vem associado com o seu juízo. Deus te ama tanto que Ele não vai permitir que você siga no erro. Repita comigo: Deus me ama tanto que Ele não vai permitir que eu siga no erro. Gente, é aqui que Deus começa a tratar com a pior das estruturas que existem. Qual é? A estrutura de religiosidade.
Porque essa estrutura aqui de religiosidade, ela é afirmada por pessoas que estão sempre em busca de palavras de afirmação. Pessoas que não ficam numa igreja porque aquela palavra lhes cura, mas porque aquela palavra lhes massageia o ego. Principalmente dentro de uma construção que nós estamos muito semelhantes àquela geração hedonista, né? Ou seja, uma geração que vive a vida em busca do prazer. Então pregar sobre cruz não é interessante. Falar que o evangelho tem que ser evangelho de cruz não é ideal. Aliás, quem prega essas mensagens são fundamentalistas, religiosos. E aí você tem todo um discurso que desconstrói princípios milenares estabelecidos pelo próprio Deus. Porque Deus quer tratar com toda a estrutura de religiosidade nas nossas vidas. E a característica principal de pessoas que estão dentro dessa estrutura de religiosidade são essas pessoas que estão sempre em busca de profecias abençoadoras. São pessoas que estão sempre em busca de palavras de afirmação. Pessoas que estão sempre em busca de palavras que levem a um lugar de comodismo e não a um lugar de cura e de libertação. E o mais interessante é que quando essas pessoas ouvem palavras de exortação, palavra de confronto, palavra de cura, palavra de libertação, ou aquilo que contrariam os seus desejos e os seus interesses, a primeira coisa que elas fazem, fecham imediatamente o seu coração. Paulo exortando o jovem discípulo Timóteo, na segunda carta que escreveu, capítulo 4, versículo 3, Paulo diz o seguinte: chegará uma época quando as pessoas não suportarão a verdade, mas andarão de um lado para o outro procurando mestres que lhes digam apenas aquilo que desejam ouvir. Então, com essas pessoas que Deus as ama, para que Deus promova na vida delas um avivamento que comece nelas, Deus vai confrontar essa estrutura de religiosidade. E quanto mais essas pessoas insistirem no erro, mais elas aceleram e mais elas intensificam a manifestação do juízo de Deus. Porque o juízo de Deus é um resultado do seu amor. Ele te ama tanto, Ele nos ama tanto que não vai permitir que a gente continue errando, a ponto disso implicar, não é no nosso destino aqui, é na nossa eternidade. O amor de Deus não enxerga as coisas temporais, passageiras. O amor de Deus se manifesta sobre a nossa vida no atemporal, no eterno, naquilo que Ele anseia que nós venhamos a alcançar. Então eu quero falar especificamente sobre todas aquelas áreas das nossas vidas que ainda possam estar debaixo de uma reprovação. Pessoas que estão com aquela área da sua vida ainda no pecado. Pessoas assim estão invocando na realidade para si mesmas, primeiro, um processo de escravização. São pessoas que são escravas das suas emoções, escravas das suas carências, escravas dos seus vícios, escravas do seu orgulho, escravas das suas filosofias, escravas das suas feridas, escravas dos seus traumas. Porque essas pessoas se negam a permitir que essa área da sua vida seja tratada pela palavra de Deus. O próximo passo depois da escravidão é essa insensibilidade moral. Por mais que você pregue a verdade, a pessoa ela não é tocada pela verdade. Por quê? Porque ela já tem uma dureza de coração. Já aconteceu uma cauterização na consciência dessa pessoa. Gente, pessoas assim são um desafio para Deus. Eu tenho dito isso há 14 anos. O problema de Deus não é o diabo, o problema de Deus é o nosso orgulho. O problema de Deus é a nossa resistência em não deixar Ele curar as áreas da nossa vida que Ele quer curar e nos levar a viver uma abundância naquela área que Ele tem para cada um de nós. Pessoas assim não são um desafio somente para Deus, elas são desafios para os profetas de Deus. Não é isso que acontece para cada um dos profetas que Deus levantou, seja em Judá, seja em Israel, Reino do Sul e Reino do Norte. Pessoas assim são um desafio. É por isso que é um desafio profético. Porque quem está no erro não crê que o juízo vai vir. Aí o Senhor fala para Abacuque capítulo 2, versículo 3. Porque a visão é ainda para o tempo determinado, mas se apressa para o fim e não enganará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá.
O que Deus estava dizendo é: o meu juízo pode tardar, mas não vai falhar. Porque o amor de Deus te alcança em qualquer lugar, meu querido. O problema é que a gente tem uma mentalidade muito contaminada por essa teologia de prosperidade. E aí a gente não consegue associar o amor de Deus ao juízo, ao tratamento de Deus sobre as áreas débeis da nossa vida. A nossa teologia está muito manchada por essa teologia liberal, aonde graça também representa permissividade, e isso não tem nada a ver com graça. A graça, ela manifesta a vida zoe do que Deus tem para você. E essa vida zoe a gente só alcança na graça, submetendo cada área da nossa vida à palavra de Deus. Mão no ombro, dá uma apertadinha e diz: o juízo de Deus tarda, mas não falha. Aí Deus traz uma outra revelação ao profeta Abacuque. Aqui tu vai gostar. Estou vendo que tu está meio caladinho, o negócio está arrochado hoje, né? Então vamos lá, Abacuque capítulo 1, versículo 5, diz assim, ó: vede entre as nações e olhai, maravilhai-vos e admirai-vos, porque realizarei em vossos dias uma obra que vós não crereis quando for contada. Uau! Vou ler de novo, você não entendeu, vamos lá. Vede, está todo mundo ainda impactado. Então vamos lá, vede entre as nações e olhai, e maravilhai-vos, e admirai-vos, porque realizarei em vossos dias uma obra que não crereis quando for contada. Uau, que profecia tremenda! Aí a minha pergunta, dentro do texto que eu acabei de ler: quem é que não quer viver uma obra maravilhosa em sua vida? Agora eu vou perguntar de forma afirmativa: quem quer viver uma obra maravilhosa em sua vida? Vamos lá, quem é que não quer viver algo a nível, segundo a palavra, das pessoas olharem para você e ficarem admirados com o que Deus fez na sua vida? Quem não quer viver isso aqui? Quem não quer viver isso? A ponto das pessoas olharem para você e dizer: não é possível, é verdade, uau! Gente, eu estou falando de algo tão grande que dentro da nossa realidade atual, é aquilo que viraliza no Facebook, é aquilo que viraliza no Instagram, é aquilo que viraliza no YouTube, é aquilo que viraliza nas redes sociais, nos maiores jornais do mundo. Quem é que não quer viver algo assim? Só que tem um trick aqui. Tem algo no versículo que a maioria dos que leem não percebem e passa despercebido. Que milagre é esse? Que esse versículo está nos dizendo que Deus quer fazer. Que promessa é essa que Deus está revelando ao profeta? Eu quero te dizer que nós estamos diante do versículo bíblico mais mal interpretado das Sagradas Escrituras. Como assim, pastora? Essa profecia aqui, ela foi proferida depois do declínio espiritual do povo de Deus. Depois de Saul, Davi, Salomão, e aí começa a divisão das 12 tribos em 2 reinos, e aí a gente tem um nível de reprovação nos 2 reinos, Israel e Samaria. Primeiro Israel e Samaria destruída, cativa, levada para o Egito. Deus espera que Judá e Jerusalém aprenda com a lição da irmã, mas não aprende. E aí dentro desse contexto o Senhor traz essa palavra. No que consiste o livro de Abacuque? 3 capítulos. Primeiro, no capítulo 1 de Abacuque, Deus revela o juízo que vai trazer sobre o seu povo. Segundo capítulo de Abacuque, Deus revela o juízo que vai trazer sobre a Babilônia. Terceiro capítulo de Abacuque, Deus revela o juízo que vai trazer sobre as nações do mundo. Só que existe algo fantástico no livro de Abacuque. É que o livro de Abacuque começa com um profeta cheio de interrogações. E o que ele vive em Deus faz ele terminar o livro com exclamações. O que Deus quer fazer na sua vida vai te dar respostas impactantes, impressionantes.
maravilhosas. Chacoalha quem está do seu lado, diga: o que Deus vai fazer na tua vida vai te dar experiências impactantes. Então, o que é que esse versículo, vou ler de novo: vede entre as nações e olhai, maravilhai-vos, admirai-vos, porque realizarei em vossos dias uma obra que vós não crereis quando for contada. Gente, o profeta Abacuque estava orando, lamentando o silêncio de Deus, porque ele estava vendo a iniquidade do povo, e a sensação que ele tinha é que Deus estava de braço cruzado e não estava fazendo nada com o povo que estava pecando, desenfreadamente. Então o capítulo 1 de Abacuque começa com Abacuque provocando Deus: até quando você vai ficar em silêncio? Até quando você vai ver o povo pecando e não vai fazer nada? E essa é a resposta que Deus traz para Abacuque. Ou seja, Deus estava dizendo para Abacuque o seguinte: Abacuque, o que eu vou fazer vai te deixar maravilhado. O que eu vou fazer vai ser algo tão grande que muita gente vai ver e não vai crer quando for contado o que vai ser. E não vai ser algo, Abacuque, que só você vai ver. As nações vão saber o que é que eu fiz. Mas o que era isso que Deus estava dizendo que faria? Deus estava dizendo para Abacuque que ia trazer um juízo sobre Judá que surpreenderia a todos. E foi o que aconteceu. Jerusalém foi arrasada, o povo foi levado para o cativeiro da Babilônia, e todas as nações souberam o que Nabucodonosor fez à cidade de Davi. Essa era a obra maravilhosa que Deus estava falando que ia fazer. Então eu quero te perguntar: você quer viver esta obra maravilhosa? Você quer viver este algo tão impactante que todas as nações saberão através da viralização que acontecerá nas suas redes sociais? Havia chegado o momento de Deus tratar com o povo. E o que Deus estava dizendo é que esse juízo levaria o povo a um quebrantamento. Esse juízo levaria o povo a uma postura de humildade, porque é assim que Deus trata com o nosso orgulho. É assim que Deus trata com a nossa obstinação. Olha aqui para mim. Não olha para a porta, não, olha para mim. É assim que Deus trata com cada área da nossa vida, aonde nós estamos mantendo os nossos pecadinhos de estimação, os nossos little pets de estimação. O que Deus está falando aqui para o profeta Abacuque é que ele chamaria o povo à purificação. Porque ele chamou de várias formas, mas o povo ignorou. Mas agora o lavandeiro do céu iria descer e ia lavar a imundícia do povo. O lavandeiro do céu ia descer e ia purificar o povo. Chacoalha quem está do seu lado e diz: não diz nada não, fica quieto. Então eu sei que esse texto: vede entre as nações e olhai, maravilhai-vos, admirai-vos, porque realizarei em vossos dias uma obra que vós não crereis quando for contada, já faz a gente pensar em milagres. É por isso que quando eu perguntei quem não quer viver isso, quem não quer ver essas maravilhas, todo mundo levantou a mão praticamente. Só que o que a gente esquece é que não são os milagres que Deus faz na nossa vida que nos transformam. O que nos transformam são os juízos de Deus. Não é o carro zero que Ele vai te dar que vai te transformar. Não é a casa que Ele vai te dar que vai te transformar. Não são as vitórias que Ele vai te dar que vão te transformar. Na realidade, tem vitória que Ele está até segurando. Porque se Ele te der com você, com áreas reprovadas, essas vitórias vão ser passageiras. E Ele te ama tanto que Ele quer te dar algo que você usufrua daquilo a vida inteira. Olha que coisa linda. Então esse é o primeiro desafio. Quem creu diz amém. Quem entendeu dá glória. Agora vamos para o segundo desafio. O segundo desafio profético é que o avivamento nos invoca
a crer na restauração de Deus. Como assim, apóstola? Gente, se foi difícil o povo acreditar no juízo de Deus, lá no cativeiro agora, Deus está levantando profeta em cima de profeta para fazer o povo crer na restauração que Ele queria fazer. O povozinho complicado que nós somos. Porque a gente tem dificuldade de crer no juízo, é quando o juízo vem e Deus fala, tu passou pelo meu juízo, agora eu vou te restaurar. Não creio. Então esse é o segundo desafio. Levar-nos a crer na restauração que Ele tem preparada para a nossa vida. Então você imagina, Jerusalém está dizimada. Leia o livro de Neemias, o livro de Ageu, o livro de Zacarias, e você vai ver todo o esforço de Deus em levar o povo a acreditar que Jerusalém iria ser restaurada, que Jerusalém seria ainda uma cidade onde o mundo inteiro olharia para ela e se impressionaria com aquilo que Deus faria. É por isso que o Senhor faz uma promessa através de Ageu capítulo 2, versículo 9, a glória da segunda casa será maior do que a da primeira, porque Deus queria que o povo acreditasse que Ele já tinha o plano de restauração antes de exercer o juízo. Leia Ezequiel 40, antes do cativeiro, Deus já tinha um plano de construção do segundo templo. Antes do que Ele vai promover de juízo na sua vida, Ele já tem um plano de restauração. Deus está à frente. O juízo dele não é para te entristecer, para te derrotar, para te levar a fracasso. Pelo contrário, o juízo de Deus é a prova de que primeiro Ele vai nos levar para passar pelo seu juízo, para depois nos usar na sua presença. Antes de Deus te usar, Deus vai querer julgar toda a área da sua vida que está debaixo de reprovação. Gente, eu não estou pregando aqui água com açúcar, eu estou pregando aqui substância. Eu estou pregando aqui uma palavra que vai mudar a tua vida, se você colocar ela em prática. Nós estamos falando de um povo que não conseguia enxergar que o juízo de Deus é um investimento de Deus. Vamos falar a verdade, enquanto eu estou pregando, não está vindo um friozinho na barriga, quando você pensa naquela área da sua vida que ainda não está debaixo de aprovação? Porque a gente tem uma mentalidade distorcida sobre o que é o juízo de Deus. O juízo de Deus não é manifestação de ira, é manifestação de amor. O juízo sobre a igreja, sobre os santos, sobre o seu povo, é a manifestação do seu amor. É tratar para em seguida usar. Olhe para quem está do seu lado e diga, depois que Deus julga alguém, o próximo passo é usar esse alguém. Só quem crê nisso dá glória. Então o plano de Deus estava de pé. O plano de tornar o povo o agente missionário dele para o mundo. O juízo de Deus não veio para anular o plano. O juízo de Deus veio para ter certeza que o plano ia acontecer. Olha que coisa linda. Olha que coisa fantástica. Gente, somente depois do juízo é que a nossa identidade, a nossa consciência e os propósitos de Deus em nossa vida, eles são realmente clarificados. A gente consegue ter uma clareza dos propósitos de Deus na nossa vida. Os propósitos de Deus são solidificados sobre a nossa vida depois da manifestação do juízo. É por isso que a promessa de Ageu 2:9, de que a glória da segunda casa seria maior do que a glória da primeira casa, é porque toda reconstrução é mais sólida. Por quê? Porque você reconstrói com um aprendizado de por que o primeiro foi destruído. É por isso que toda reconstrução é mais forte do que a anterior. Por isso que Deus falou isso através do profeta Ageu. Olhe para quem está do seu lado e diga, a glória da segunda casa na sua vida vai ser maior do que a primeira. Aleluia. E por que você vai viver uma glória da segunda casa maior do que a da primeira? Porque você aprendeu com a destruição, você aprendeu com as perdas, você aprendeu com os fracassos, você entendeu a lição. E agora você vai usar tudo que você aprendeu nessa reconstrução. Toda motivação corrompida agora vai ser substituída por uma motivação pura. Olha que coisa linda. Toda inspiração distorcida, ela vai ser mudada por uma
motivação por uma inspiração, alinhada com os propósitos de Deus. Você vai começar a servir a Deus, movido por uma motivação inegociável. E o que a gente mais vê hoje em dia são pessoas negociando a sua salvação, o seu chamado e o seu ministério. É o que a gente mais vê. Quem passa pelo juízo e estabelece essa reconstrução, ele vive uma motivação inegociável e tudo que acontece na vida dele se torna para a glória de Deus, seja pela vida, pela morte, pela alegria, pela tristeza, pela abundância, pela escassez, pelo sucesso, pelo fracasso. Tudo que acontece na vida de Deus, dele, agora é para a glória de Deus. Repita, tudo que acontece na vida daquele que passa pelo juízo e que vive a reconstrução, é para a glória de Deus. E é para esse lugar que o juízo e a reconstrução de Deus nos conduz, a aprender as lições com tratamento divino. Nós não podemos nos encaixar no rótulo de uma geração que é intratável. Nós não podemos nos encaixar numa forma de uma geração que é incurável. Nós não podemos. Nós precisamos aprender a temer a Deus e a tremer diante da sua palavra. Nós precisamos aprender com Ele, aprender com a sua palavra e entender que a sua palavra é a nossa única fonte de direção e de segurança. É para isso que os seus juízos e as suas restaurações vêm para a nossa vida. E aqui eu vou terminar. Gente, é aqui que Deus encontra, depois de passar por esse processo, um coração pronto para começar a se tornar esse agente de avivamento. Olha que coisa linda. Olha que coisa fantástica. Vamos lá. Abacuque 3:2, foi o texto base. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Coisa linda. Eu ouvi. E agora, quando eu ouço a palavra, eu não duvido da palavra. Eu não questiono a palavra. Eu não secularizo a importância da palavra. Eu não diminuo a importância da palavra. Eu ouço e temo. E quem ouve e teme, alcança sabedoria, porque a sabedoria, ela é fruto do temor de Deus. Fruto do temor de Deus. E aí ele diz, aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, ou seja, que não seja apenas um primeiro amor, aonde eu vou dizer, eu me lembro do meu primeiro amor. Não, mas aviva, e aviva a tua obra no meio dos anos, ou seja, enquanto eu caminhar na tua presença, enquanto eu estiver nesta terra, torna-me avivado, faz-me alguém com um coração avivado, alguém com uma chama ardente dentro de si, e no meio dos anos, faze-a conhecida, ou seja, que essa chama que arde em mim não fique só para mim, mas que através de mim muitos conheçam a tua palavra, muitos passem a temer o teu nome, meu Deus do céu. Somente quem compreende o poder do tratamento de Deus, vive um avivamento de Deus. Vou repetir, somente quem compreende o tratamento de Deus, vive um avivamento de Deus. É por isso que o cântico de Abacuque revela o espírito do verdadeiro adorador. E para mim é uma das orações mais belas da Bíblia. É o cântico de Abacuque. 3:17-19. Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não hajam vacas, todavia, ou seja, mesmo assim, eu me alegrarei no Senhor. Exultarei
O Senhor é a minha força, e fará os meus pés como os das servas. É o caminho das servas, é o caminho daqueles que estão almejando por viver esta vida na presença, na obediência e no temor do Senhor. É o saldo positivo da fé. E o que é fé? É o saldo positivo de como você sai das tribulações. O que é fé? É o saldo positivo de quando você sai das provações. É o saldo positivo com que você sai de um momento de juízo de Deus e de restauração de Deus sobre a sua vida. O Senhor Deus é a minha força e fará os meus pés como o das servas e me fará andar sobre as minhas alturas. Meu Deus. Em suma, o que o texto está dizendo? Mesmo sem possibilidade de crescimento, que é a figueira. Mesmo sem possibilidade de frutificação, videira. Mesmo sem possibilidade de unção, que é a oliveira. Mesmo sem a possibilidade de fartura, que são os campos. Mesmo sem a possibilidade de relacionamentos, que são as ovelhas. Mesmo sem a possibilidade de recursos, que são o gado. Deus permanece fiel e digno da minha fidelidade. Isso é adoração. Você consegue adorar mesmo que a figueira não floresça? Você consegue adorar mesmo que o produto da oliveira minta? Você consegue adorar mesmo que não haja fruto na videira? Você consegue adorar mesmo que não haja mantimento nos campos? Você consegue adorar mesmo que nos currais não hajam vacas? Você consegue adorar, Neldo, mesmo que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas? Qual é o saldo positivo com que você tem saído das provas na sua vida? Com que saldo positivo você tem saído das tribulações? Porque quando eu adoro, independente das possibilidades, isso prova que em Deus está a minha confiança. Isso prova que a minha satisfação não está em pessoas, a minha satisfação está nele. A minha satisfação não está na economia, está nele. A minha satisfação não vem de um sistema, a minha satisfação vem dele. A minha satisfação não vem do que está na conta no banco, a minha satisfação vem dele. A minha satisfação não vem da minha saúde, a minha satisfação vem dele. Porque ele diz, mesmo que tudo isso não aconteça, eu me alegrarei, eu exultarei. Eu sei que parece para a gente meio surreal, para mim também é. De verdade, eu não quero ser hipócrita. Mas escute, nós precisamos encontrar esse lugar. Queridos, neste momento, aqui, o que Abacuque está declarando é que Deus é a força dele. Qual é a sua força? Qual é a sua força? O que Abacuque está dizendo que o que ele tem por Deus vai fazer que, independente das circunstâncias, ele salte na presença de Deus. Você vai conseguir saltar na presença de Deus diante de quaisquer circunstâncias? Você continuará caminhando nas alturas, independente dos maiores obstáculos que estejam na sua vida. Você vai continuar caminhando nessas alturas em Deus? Porque é um coração assim, que está pronto para ser um agente de avivamento. É um coração assim, que pode orar e dizer, Senhor, que o avivamento da minha igreja comece em mim. Que essa quinta última onda de avivamento que virá antes do arrebatamento, comece através de mim. Eu comecei dizendo que Deus ouviu as orações de Abacuque, e que o livro de Abacuque começa com questionamentos, e termina com exclamações. Uau, olha que exclamação fantástica. Ainda que eu exultarei, me alegrarei. Isso é uma exultação. Olhe para quem está do seu lado e diga, Deus quer transformar as nossas perguntas em respostas surpreendentes. Por que o Senhor permitiu que isso acontecesse? Deixa Deus transformar essa pergunta em uma exclamação, em uma resposta surpreendente. Por que o Senhor permitiu que eu perdesse isso? Deixa Deus transformar essa pergunta em uma exclamação, em uma resposta surpreendente. Por quê? Por quê? Por quê?
As provas revelam quem nós somos. As provações revelam qual é a motivação da nossa adoração. São as provas. É por isso que Abacuque é autor da frase que muitos de nós dizem, sem nem saber que foi ele quem disse isso. Porque esse é o resultado do seu questionamento. Esse é o saldo com que Abacuque sai da provação. O justo viverá pela fé. Aquilo que você não entende, adora. Ainda que você não entenda, adore. Ainda que você não compreenda, adore. Repita comigo, a verdadeira adoração vai ser o saldo positivo da fé, deixada pelas provas de Deus. Deus quer deixar um saldo positivo na sua vida? Vem cá, FMD. Deus quer que você saia das provas com um saldo positivo de fé, a ponto dessa fé te conduzir à verdadeira adoração. Aí eu quero te fazer uma pergunta, que é a conclusão da mensagem. Você suportaria as pressões para viver um verdadeiro avivamento na sua vida? Olha aqui para mim, por favor. Vou perguntar mais uma vez. Você suportaria as pressões, as provações, o sabão do lavandeiro, o fogo do ourives, para viver o verdadeiro avivamento de Deus na sua vida? Estou falando do avivamento que começa em você. Você suportaria? Deixa eu dizer uma coisa que poucas pessoas compreendem. Pessoas curadas têm cicatrizes. Pessoas curadas, Juliana, têm cicatrizes. Sabe por que quando Jesus ressuscita, Ele mostra as mãos e o lado? Porque pessoas curadas por Deus têm cicatrizes. Porque não importa o que a vida faz com você. E quando eu falo não importa, não é minimizando a dor do que você sofreu, mas é dizendo como você reagiu a essas dores. Jesus é chamado na Bíblia de homem de dores. A palavra de Deus diz que foi pelas suas pisaduras que nós fomos sarados. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Mas que autoridade! Tomé, põe aqui a tua mão na minha mão. Abacadachorebecandarabácia. Põe a tua mão aqui do meu lado e verás que sou eu. As suas dores, elas não podem ser um lugar onde você estaciona e as usa como justificativa a vida inteira para continuar nesse lugar de fracasso. As suas dores não podem ser esse lugar. E eu falo isso com muito respeito pela sua história. Mas essas dores e esses traumas não podem ser este lugar que vão te subjugar. Lembra do paralítico que foi descido pelo teto? Ele chegou carregado pela cama, mas saiu carregando a cama. Sabe o que Jesus está te dizendo? O que te paralisou, te subjugou até hoje. Mas a partir de hoje, você subjuga o que antes te subjugava. Repita comigo, pessoas curadas têm cicatrizes de Deus. E sabe o que é mais lindo? É que essas pessoas curadas, sadias, elas caminham em integralidade, elas são inteiras. Escute. Inteiro. Ah, fulano é minha metade. Não. Deus te quer inteiro para o outro. Deus te quer inteiro para você mesmo.
integralidade. Para servir a Deus, para suportar as pressões, para viver um verdadeiro avivamento. Nós estamos aqui hoje diante da mesa porque nós somos o saldo positivo dessa obra de Jesus. Nós somos o saldo positivo. Se Ele foi ferido por causa de mim, para que eu seja curada, eu e você somos o saldo positivo. Ferida nenhuma pode me parar. Eu tenho um Senhor que mostrou as cicatrizes e que está no céu com cicatrizes. Que está dizendo para mim e para você: deixa eu transformar as tuas feridas em poder. Deixa eu curar as tuas feridas a ponto delas só serem cicatrizes para você ter autoridade. Para libertar em meu nome. Para salvar em meu nome. Para curar em meu nome. Para restaurar em meu nome. Para transformar em meu nome. Zacarias 13:6. Se alguém lhe disser: que feridas são essas nas tuas mãos? Ele responderá: são as feridas com que eu fui ferido na casa dos meus amigos. Isso é uma palavra profética a respeito de Jesus. Mas olha o que ele diz em João 12:32: quando eu for levantado da terra, eu atrairei todas as pessoas a mim. Deixe que as suas cicatrizes, que significa que você foi curado por Deus, sejam o instrumento que Deus vai usar para atrair pessoas, povos, comunidades para Cristo. Se coloque sobre os seus pés, por favor.